Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Enes. É o seguinte, dia de Brasileirão, dia de disputa pelo título do Brasileirão. Em vez de a gente fazer um vídeo sobre cada jogo do Brasileirão, a gente vai fazer um vídeo com os 3 jogos que envolvem equipes que estão na disputa pelo título, beleza? Então vamos ao seguinte. Primeiro jogo, o campeonato, Cruzeiro e Palmeiras. Tendência de vitória do Palmeiras em todos os cenários, tá? Seja pelo estilo de jogo, o Palmeiras leva vantagem, e também pelo mando de campo, por mais que a gente coloque o Cruzeiro jogando em casa, podendo ser um pouco mais forte, apoio da torcida ou algo do tipo, ainda o Palmeiras é bem mais forte. Tá? Nesses dois cenários, o Palmeiras tende a sair com o título e tende a sair com a vitória desse jogo. No Mineirão, lembrando que basta apenas um empate para a equipe do Palmeiras. Onde leva vantagem? Leva vantagem no ataque e na defesa. Na defesa pelo bloqueio, no ataque pela finalização e também pela conversão. Nos demais fica mais parelho o jogo, tá? Então assim, é um jogo que as duas equipes tendem a revezar a posse da bola, algo muito parecido com esse. Você tem as duas equipes alternando. No caso, o Cruzeiro menos posse de bola do que teve ali o Fluminense, mas ainda tendo alternâncias, e isso vai muito do ritmo, da progressão, da recuperação e da proteção estarem ligeiramente favoráveis à equipe do Cruzeiro. Quem pode estragar um pouco essa festa? O Rafael. Ele tem um alto índice de defesa ali jogando em casa, ou seja, como mandante, e aí nesse ponto talvez ele consiga evitar algumas coisas. Mas pelo volume que o Palmeiras geralmente cria fora de casa e pela forma que o Cruzeiro joga, é difícil imaginar uma derrota do Palmeiras, que seria o resultado necessário para abrir um pouco a possibilidade de título das outras equipes, tá bom? Vamos também, e aí, de novo, aí a gente passa a entender, né? Laranja, o perfil de casa, e azul fora. Você vai ver que vai alternando alguns pontos e a nota fica basicamente a mesma. A mesma coisa do Palmeiras, que passa a ter um melhor ataque, uma defesa melhor, mas isso acaba se compensando, tá? Já Bahia e Atlético Mineiro, vantagem para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tende a vencer esse jogo, mesmo fora de casa, ainda é favorito. Por ser fora de casa, a chance diminui um pouco em relação ao total, ao que seria o jogo das duas equipes, mas de resto, tem melhor ritmo, tem melhor progressão, finaliza mais, converte melhor, ainda bloqueia bem, e nos critérios de defesa acaba alternando alguns pontos ali com o Bahia. Mas nesse caso, a tendência dos 3 pontos é caminhar para a equipe do Galo. Tá? As duas equipes aí disputam coisas ainda, o Cruzeiro já está livre nesse meio de pelotão. Tá? Pegando aí nesse caso o Bahia, por que o Bahia consegue tirar um pouco dessa vantagem? Ele incha um pouco mais, logo inchando um pouco mais, ele tem mais chance de sucesso que a equipe, quando você olha só pelo estilo de jogo ao longo do Brasileirão, tá? Já o Atlético ele vai bem nos dois cenários, tanto no estilo de jogo quanto também nesse cenário fora de casa, ele consegue ir super bem. A única coisa que acontece para diminuir um pouco a nota dele é que na defesa cai bastante, ou seja, a ação do goleiro cai muito. O restante até aumenta um pouco, mas como essa cai, acaba compensando e a nota fica parecida ali no final das contas. Tá? Já entre São Paulo e Flamengo, a tendência é de provável empate. Tá? É ali o estilo puxando para o Flamengo, o mando puxando para o São Paulo. Então há uma tendência ali de provável empate no Morumbi. Onde o Flamengo leva vantagem em relação ao São Paulo? Na finalização e na conversão. Onde o São Paulo leva vantagem? Em todo o restante. Desde a defesa até a forma de construção das jogadas. E aí o São Paulo acaba levando uma vantagem. Tá? Para a gente entender, olha a diferença do São Paulo jogando contra adversários parecidos com o Flamengo. E olha a diferença do São Paulo jogando em casa, no Morumbi, né, que é o laranja, como melhora o potencial do São Paulo, e por isso fica um adversário muito difícil de ser batido jogando fora de casa. Já o Flamengo até melhora em alguns pontos, na finalização, mas acaba pecando na defesa, justamente defesa e bloqueio caem, e ali você tem uma nota relativamente parecida para ambas as equipes. O que tende a acontecer, e aí a gente pode voltar aqui para o Palmeiras, o que tende a acontecer nessa disputa? Se for o que tende ao normal, você tende a fazer o Palmeiras produzir de 1 a 2 gols. Isso é importante.
Porque se o Cruzeiro faz 1-0, a tendência do Palmeiras é empatar. Se o Cruzeiro faz 2 gols, a tendência do Palmeiras é empatar. Se o Cruzeiro faz 3 gols, aí a chance de vitória é maior do Cruzeiro. Você tem essa conta para fazer, e aí isso é se o Cruzeiro fizer primeiro. O Cruzeiro sofrendo primeiro, a tendência do Palmeiras é fazer mais. Então, assim, é um jogo muito na mão do Palmeiras, com muita chance de possíveis resultados positivos para o Palmeiras. E aí você tem o Palmeiras sendo campeão ou uma grande chance de juntar os 3 pontos. Já o Atlético Mineiro, a chance também é a mesma. Só que o Bahia tende a fazer 1. Então, se o Bahia fizer 1, ele aumenta empate, o Atlético Mineiro tende a fazer 2, ele aumenta empate. No segundo, ele já começa a aumentar empate com aumento de vitória também. Então, é uma situação um pouco mais equilibrada do que entre Cruzeiro e Palmeiras. Nesse cenário, se o Bahia faz o terceiro, aí ele tende a consolidar a vitória. Se o Atlético já faz o primeiro e o segundo, a tendência é o Atlético consolidar a vitória, mas esses 3 pontos dependem muito daqueles 3 pontos do Cruzeiro com o Palmeiras. Tá? Já a situação mais difícil para esse momento é justamente a situação do Flamengo. O Flamengo tende a ter um jogo mais complicado, São Paulo, né? Então, assim, é um jogo que pode ser um jogo enroscado. Sendo esse jogo um pouco mais enroscado, as duas equipes tendendo a fazer pelo menos um gol, ela só começa a consolidar a partir do segundo. Tá? Então, se o Flamengo fizer 2 gols, aí ele começa a consolidar a vitória. No primeiro ainda tem empate. Então, se as outras duas equipes, a tendência natural é somar 3 pontos, aqui é somar 1 ponto, o que é insuficiente, coloca o Flamengo na terceira colocação. Então, o mais provável para essa rodada seria o Palmeiras campeão, o Atlético Mineiro em segundo a 3 pontos e o Flamengo ali a basicamente 5 de diferença. Tá? Mas é óbvio, tudo vai depender de como essas partidas vão acontecer de forma simultânea. Se o Flamengo vai fazer 2-0 no Morumbi e o Cruzeiro vai fazer 1-0 no Palmeiras. E aí você tem uma mudança de pressão entre os lados e aí passa a ter uma pressão maior pelo lado do Palmeiras. Se o Atlético vai tomar 1-0 do Bahia e aí muda a pressão. Então essas pressões em termos de partidas no mesmo horário podem afetar de fato o placar, mas no normal, uma situação mais tranquila, seriam essas as preferências. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível, gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu. Próximo.